Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos Marileia Cel. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa sobre narrativas de crianças vítimas de abuso sexual. Bom, Marileia, esse bloco a gente gostaria de falar então sobre os resultados alcançados a partir dessa pesquisa do doutorado. Bom, temos vários resultados, mas eu vou destacar um que seria importante para os estudos interacionais e um que seria importante, assim, para as práticas interacionais de adultos profissionais, daí não importa de que área, com crianças. Bom, o que eu pude perceber nos dados da minha tese, da minha pesquisa? Como recorrência, o conselheiro ele se orientava muito para a questão da necessidade dele de produzir um relatório desta conversa com a criança. Um relatório convincente para a promotoria da infância e da juventude. Em sendo convincente, esse relatório, claro, gerava justiça para a criança, o encaminhamento adequado para a criança. Então, eu via todo um esforço do conselheiro em adequar toda a interação a essa demanda jurídica. Né? E o que é essa demanda jurídica? Normalmente são narrativas que exploram com muita intensidade, que retomam com muito detalhamento todo o episódio acontecido. Então, é o refinamento da dor, das lacerações, dos sangramentos, das agressões, o refinamento das sensações, se doeu muito, quanto tempo doeu, e também a avaliação moral, o que sentiu, sentiu nojo, sentiu vergonha, sentiu medo. Então, essa necessidade da criança se posicionar à frente à experiência também. Então, ordenando a narrativa numa sequência cronológica, refinando todos os sentimentos, escalonando em ordem crescente a violência, né? O conselheiro também oferecia muitos itens lexicais para a criança significar essa experiência, como eu disse agora. Então, por exemplo, o que tu sentiu? Tu sentiu nojo? E eu sentia no turno a turno da interação, porque a gente observa esse encadeamento de turno a turno, a criança acaba aceitando a proposta do conselheiro. E o que isso significa? Bom, alguém está significando a experiência pela criança, que não a própria criança. Para quê? Para ajustar a interação às demandas jurídicas, que podem não coincidir com as demandas da criança, que de repente aquele momento poderia ser um momento rico de empoderamento desta criança, para que ela significasse, né, de forma única o evento que aconteceu com ela. Então, além da narrativa ter aquele formato canônico, conhecido, né, de sequência temporal, ordenamento, né, a criança também tem que adequar a sua experiência àquilo que é socialmente ratificado, ou seja, daquilo que se espera de uma vítima ideal. Né? O mercado da vítima ideal, tem várias pesquisas que mostram isso, espera uma série de coisas da vítima. Por exemplo, que ela fique prostrada, que ela lute, que ela mostre resistência, que ela tenha nojo, que ela tenha... E daí negando toda uma série de outros sentimentos que poderiam muito bem também aflorar, como, por exemplo, prazer. Porque existe a erótica infantil e normalmente quem abusa são pessoas que têm laços afetivos com a criança. E a criança não sabe que aquilo ali é um ato transgressor. Então, se o pai biológico está abusando da criança, a criança talvez não signifique aquilo ali, num primeiro momento, como uma ação condenável, uma ação transgressora, né? E talvez ela tenha sentido outras coisas que não aquelas que são trazidas para a interação. Então, ela pode aprofundar um sentimento de inadequação. Bom, mas o que eu estou sentindo não é nada disso, o problema deve ser eu. O problema é meu, né? E pode aprofundar o trauma. Tem pesquisas que mostram que dependendo de como se dá essa interação com profissionais, a criança pode aumentar o seu sofrimento, aumentar o seu sentimento de violação para com ela. Né? Então, isso seria uma contribuição no campo interacional. Para o conselho tutelar, ou para os professores, ou para todos os profissionais que lidam com crianças, é uma pesquisa muito importante para a gente ver. Não existem fórmulas scriptadas de como lidar com a criança. Cada momento é único, cada interação é única. De ter essa sensibilidade, de abrir a oportunidade da criança significar a sua experiência. Porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei complementar que surgiu à Constituição de 1988, ela começa a enxergar a criança como um sujeito de vontades, desejos e direitos, inclusive de se expressar.
E como é que o ECA consegue se materializar, se não na fala em interação? Então, a legislação ela só ganha visibilidade, efetividade nas práticas situadas interacionalmente. E a senhora conseguiu, professora, retornar até esses conselheiros, conversar com eles e mostrar esses resultados? Ou pretende ainda fazer isso? Olha, a minha retribuição para a sociedade, eu pretendo dar um pouquinho diferente, até porque em nenhum momento eu estou querendo avaliar o trabalho do conselheiro. A gente tem que sempre lembrar que ele está engajado num trabalho moral, altamente moral, de conseguir justiça para essa criança. Ele se orienta para aquilo que é esperado dele. Se ele não produzir um relatório convincente, porque já é muito difícil condenar os criminosos sexuais. Se aquele relatório não convencer, bom, aí mesmo que a criança não vai ter a atenção necessária da justiça. Então, na verdade, não é só a prática do conselheiro, é também todo o sistema judiciário que também tem práticas adultocêntricas e violentas que reforçam a violência, que precisam ser repensadas. Então, eu não queria dar essa devolutiva assim de forma que pudesse soar como uma má avaliação, porque em nenhum momento esse é o objetivo. Eu estou contribuindo assim, fazendo palestras, agora escrevi um capítulo de livro, que é uma parceria da Universidade Federal de Minas Gerais e da Unicinos, dirigido a professores. Então, de atentar os profissionais estarem atentos. Como um alerta até. Isso. Porque o que me motivou a fazer essa pesquisa? Como professora, eu acolhi inúmeras narrativas de abuso. E, à época, eu às vezes não me sentia preparada para fazer essas escutas, não sabia me movimentar, não me sentia... Nunca é uma situação confortável, mas assim, talvez se eu tivesse sabido, eu poderia ter ajudado mais naquele momento da criança trazer a sua história. Porque no momento que ela me elege como a interlocutora, eu tenho obrigações com isso. Né? Não só pela lei, mas como humana, como ser humano, como profissional. Então, eu dar o encaminhamento adequado. Tá certo, professora. E para a gente poder encerrar, a senhora pretende continuar na pesquisa? A senhora que é professora aqui da universidade também? Sim, a gente sempre tem pretensão de continuar, né? Uma pesquisa que vai parar na gaveta, ela perde muito a sua finalidade. Então, o que eu desejo muito, assim, que realmente a minha pesquisa consiga contribuir para efetivar essas leis, essas práticas, todas voltadas para a infância, que o Brasil tem evoluído muito na sua legislação para esse público. Quero produzir artigos, estou agora escrevendo um em coautoria com a minha orientadora, minha ex-orientadora, a professora Ana Osterman, em que a gente falará justamente sobre essa coisa da significação do adulto pela criança, de suas experiências, né? E sim, vou ficar pesquisando. Eu vibro na pesquisa. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua participação e sucesso aí no futuro. Um prazer estar aqui. Obrigada, um bom dia. Até a próxima. E se você quer saber mais, a tese de doutorado da Marileia Cell está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você também pode conferir essa e outras edições do programa pelo nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela 103.3. Até lá!